é bom o eletricista ter um padrão, você desenvolver um padrão para que você estabeleça aí, né, toda a sua linha de trabalho. Se você olhar o quadro, né, que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo a parte mais volumosa, que é a parte do neutro e também a parte do aterramento. É importante, na minha concepção, né, não quer dizer que esse jeito está certo ou errado, mas na minha concepção eu desenvolvi essa técnica dessa maneira. Então eu faço as partes principais, que são o volume maior de cabo, e depois nós fazemos a outra parte, né, que é a parte de força e de distribuição. Tá certo? Então, pessoal, nós vamos verificar aqui, ó, que vai faltar apenas alguns aqui, colocamos ali, e o alicate na parte de estaconar, tá certo? Muito importante, dá de 3, né, a 4 pics aí na parte da frente, né, dá uma reapertada para fixar, tá certo? Para que todos eles nós fizemos dessa mesma maneira, para que venha fixar, tá certo? Agora, com o auxílio do alicate, nós vamos colocar ele ali, né, no terminal, bem apertado. Tem essas complicações que o quadro, nem sempre o quadro ele é favorável, então às vezes é um pouco apertado, por isso que eu não resolvi cortar e fazer ao vivo para vocês por causa disso. Então, ó, nós vamos pegar aqui, apertando, com uma mão nós seguramos o cabo, tá? Porque uma mão inteira não dá ali, tá certo? Então, nós fizemos dessa maneira, que foi a maneira que nós encontramos para trabalhar. Poderia usar uma parafusadeira, poderia usar alguns outros materiais, mas é importante você saber o básico, né? Porque se você não saber o básico, você não vai conseguir chegar no avançado. Então, colocado ali, é muito apertado, e repare que nós temos 4 circuitos só. Se nós tivéssemos mais disjuntores, ficaria apertado ali também, mas tem dado para fazer o serviço ali, né, nesse modelo de quadro aí, tá certo? Então, vamos apertando, prendendo com o alicate e apertando, tá certo? Repare ali, ó, que se errar na sequência de corte, um cabo vai ficar mais curto que o outro. Então, tem que seguir a sequência de cabo que foi cortado, para que dê o acabamento necessário, né? Para que o acabamento que foi estabelecido na hora do corte, ele seja preservado, tá certo? Então, esse acabamento, ele vai ser preservado. Nós continuamos aqui a fechar o quadro, tá certo? Continuamos a fechar, vamos com auxílio ainda aqui do alicate, vamos fechando o quadro e fechando o nosso barramento de neutro, tá certo? Barramento de neutro, né? O barramento de neutro, isso é importante, sempre, como eu já disse, sempre fixar bem e ter a certeza que o aperto ficou bem feito, né? Esse aperto aí tem que ficar bem feito para que não gere algum transtorno no circuito. O circuito sem neutro ele não vai funcionar, o circuito sem aterramento ele vai ficar sem proteção, né, para o cliente, né, e também, então, logo a sua instalação não vai estar dentro dos padrões e da norma, tá certo? Então, fecha o barramento certinho, né, como nós estamos fazendo aqui. É importante a utilização do alicate novamente. Agora nós vamos fazer novamente o acabamento. Nós não estamos ferindo o cabo aqui. Nós estamos modelando o cabo. Um a um nós vamos modelando o cabo com a parte do bico, né, do alicate bico, e vamos fazendo essa modelagem e levando ele. Isso é bom frisar que isso aqui é uma pré-modelagem, é um pré-acabamento, porque não tem como ser feito o acabamento antes de eu fechar o circuito. Então, nós estamos por isso que eu tenho poucas fitas aqui, abraçadeira de nylon, por isso que eu tenho poucas. E eu não vou fechar todas elas, porque eu estou fazendo a pré-modelagem do cabo, tá certo? E também do painel, né? Tá certo? Agora nós já vamos ver aqui, ó, esse cabo, que é o cabo nosso de fase, tá certo? De circuito. Nós fazemos a pré-medição, então eu coloco ele de um lado, de uma ponta, estico da base até em cima, tem um padrão, vou cortar, tá certo? E ali eu vou cortar. Caso seja necessário fazer um outro corte, então eu tenho uma sobra de cabo para me trabalhar. Então o segredo é isso, eu fazer um
um circuito, uma modelagem padrão e fixar ele ao disjuntor, tá certo? Quando eu fixar ele ao disjuntor, né, e fazer essa instalação dele no disjuntor, repare que nós vamos colocar o terminal aqui, né, o terminal agulha, mesmo processo, né, de estaconar o cabo na parte de trás do alicate, colocou na parte de trás do alicate, né, na parte de estaconar, deu de 3 a 4 piques ali na parte da frente, são piques, né, e depois dá uma apertada com a parte de aperto do alicate. Quando nós formos fazer essa instalação aqui e apertar, né, fazer o aperto do cabo ao disjuntor, nós fizemos uma pré-modelagem. Repara que tem uma pré-modelagem do cabo preto aqui, que é do primeiro circuito, tá certo? Então, essa pré-modelagem não quer dizer que vai ficar dessa maneira. Nós estamos pré-modelando, mas já dá para ver uma forma, né? Dá para ver uma forma aí no nosso quadro, né, de distribuição. E depois você vai conseguir enxergar o total, tá certo? E assim nós vamos fazendo com os outros cabos e os demais circuitos, tá certo? Agora nós vamos vir com o outro cabo, tá certo? Pegamos aqui, vamos fazer uma modelagem de novo também. O cabo vermelho, vamos colocar ele desse lado esquerdo, trazer ele pelo lado esquerdo, fazer uma pré-modelagem, tira uma base de altura, tira o tag dele também, que é o do circuito 2, que é a tag proveniente do circuito 2, né? E nós cortamos ele ali, tá certo? Nós cortamos ele ali, tá certo? Nós vamos cortar ele ali e aqui nós temos um padrão de instalação. Se eu precisar corrigir esse padrão agora para frente, eu vou corrigir, conseguir corrigir e adequar esse quadro, né? Fazemos o corte do cabo, a decapagem do cabo, normal, né? E agora vamos estaconar, né, esse cabo, colocar o terminal novamente. É muito importante esse serviço, tá certo? Embora seja um serviço de detalhe, mas o acabamento é muito... quando esse quadro ficar pronto e se você apresentar ele para o seu cliente, ele vai ver a diferença, né, de um quadro de um eletricista ou de um pedricista, né, ou talvez lá que as pessoas conhecem o Zé Faísca, né, pessoas que não têm o conteúdo técnico, que não estudaram, certamente ele vê a diferença pelos acabamentos que você está instalando no quadro dele, né? São detalhes de acabamento que fazem toda a diferença na instalação elétrica.